Atos capítulo 9, né? Todos nós conhecemos esse início deste salmo que nos mostra a conversão de Saulo. Diante de mão, deixa eu dizer para vocês que eu vou falar sempre de Paulo, tá? Porque senão daqui a pouco eu vou ficar embolando Saulo com Paulo, então é a mesma pessoa, então não tem problema nenhum, né? Vamos lá, a partir do verso 1, lemos assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Amém? Vamos falar com Deus então? Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado pela tua palavra que é viva. Obrigado, Senhor, porque sabemos que podemos falar contigo. Obrigado porque sabemos que os teus ouvidos estão atentos, ó Pai, atentos ao nosso clamor. Senhor, nós te pedimos agora que a tua palavra possa produzir, ó Deus, em nós, em cada um de nós, o que tu queres. Fala, Senhor, de acordo com a necessidade de cada um. Fala de acordo com aquilo que tu tens planejado, Senhor, para nós nessa noite. É assim que te oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Eu acho que todos nós aqui já ouvimos um punhado de vezes a respeito deste texto, né? Pregadores, pregadoras, discipuladores, né? A gente já ouviu talvez uma dezena de vezes ou mais. Mas a Bíblia, ela é tremenda, né? Eu quero mais uma vez estar compartilhando com vocês a respeito, não especificamente desse episódio, mas, enfim, deste momento que Paulo viveu e os momentos que se seguiram e que geraram não só dificuldades para o apóstolo Paulo, mas hoje, quando eu leio o texto, eu vejo algumas coisas tremendas que eu quero compartilhar com vocês. Jesus se revela a Paulo no caminho, e a primeira coisa que eu quero destacar, esse texto ele diz assim, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. A gente, né? Agora, olha só, vamos ver aqui no capítulo 26, vamos lá, nós vamos esse capítulo 26 mais de uma vez, mas vamos lá, olha o que diz, aqui é Paulo dando o seu testemunho, na verdade se defendendo, né? Ele estava preso, mas falando a respeito desse momento. Amém? Olha só, olha Paulo falando do que aconteceu com ele. Amém? 26:13. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. Prestar atenção que é um relato mais minucioso e que gera assim algumas eu diria assim,
não é nem dificuldade de compreender, mas assim que nos deixa assim extremamente impressionados. Se à noite uma luz brilha, ela vai chamar a atenção, certo? Não precisa nem ser grande coisa. Às vezes a gente vai cantar aqui, a gente apaga as luzes, né? Os meninos apagam a luz, deixa só aquela luz lá do final e já é bastante para nós. Mas imagine uma luz para chamar a atenção ao meio-dia. Prestaram atenção? Ao meio-dia, próximo do meio-dia, uma luz brilhante, mais brilhante que o sol. Dá para você perceber e talvez agora fazer assim, uma releitura do que foi aquele momento? Não foi uma luz que brilhou lá no céu e ele olhou, não. Foi algo tão intenso, foi um resplendor tão grande que foi a força daquela luz. Tem um outro texto que ele explica, que a força daquela luz o lançou por terra. A força daquela luz o lançou por terra. Mais brilhante que o sol. Não é difícil da gente compreender, gente? Não foi algo, não foi uma luz qualquer. A gente sabe que a luz do sol é uma luz que a gente conhece como, né, pelo menos aos nossos olhos aqui, naturais, né, sem nenhum elemento, sem nenhuma ferramenta aí, espacial para saber se tem alguma luz mais poderosa que essa. Mas no nosso entendimento, a gente já não consegue olhar para aquela luz, né? Ninguém consegue olhar diretamente para o sol. A gente passa o olhar assim, mas não dá para fixar, vai cegar. Era uma luz mais brilhante que o sol. Que experiência foi essa? Ele cai por terra. O texto diz assim, que ele... Aí então ele ouviu uma voz. Ele não estava vendo nada, não é isso? O texto deixa bem claro, ele estava cego. Ele não estava vendo nada, mas ele ouviu a voz. Saulo, Saulo. Eu ouvi um pregador essa semana, e eu falei assim, eu vou pesquisar isso. Que todas as vezes que a Bíblia, e ele citou alguns casos, eu falei assim, é fato. Mas eu vou pesquisar para saber até que ponto vai isso. Ele citou vários homens de Deus, que Deus ao falar com eles, citou o nome deles 2 vezes. Paulo, né? Nem foi Paulo, foi Saulo. Pedro, né? Moisés, Samuel. Eu vou pesquisar isso, porque quando nós, nas nossas relações, quando a gente fala assim, ó, né? Lélia, Gerson, né? Normalmente quando cita 2 vezes, vem alguma coisa diferente depois, não é não? Né? Marilene fala, Lélio. Já dá um passo para trás. Eu falei que eu vou pesquisar, porque eu não sei se todas as vezes foi bom, então se teve algumas vezes que foi como a gente faz nos nossos dias, né? Quando a gente chama fulano, tipo assim, presta atenção, rapaz, né? Presta atenção. Pois foi assim que Deus falou com Saulo. E ele responde, quem és tu? E essa frase também me chamou a atenção. Quem és tu? Eu não conheço tu, quero saber quem é tu, eu não sei quem é você, não conheço tua voz, porque se alguém que você conhece fala, aí não é interessante quando alguém te liga e você sabe quem é? Você nem pergunta, você já entra na conversa, né? A gente sabe que tem pessoas que parecem, as vozes se parecem, né? Normalmente é muito comum entre mãe e filha, entre irmãos, né? Mas a gente conhece e a gente já diz, oi, fala fulano, fala meu querido, fala minha querida, e etc e tal. A resposta de Paulo foi, quem és tu? Mas ele disse, Senhor. Eu não sei, também não pesquisei se esse Senhor era medo, porque quando você ouve uma voz de cima para baixo, você coloca esse Senhor como ou respeito, reverência ou medo, né? Então eu não sei, mas eu estou destacando que quem és tu?
quem és tu? Ele não sabia quem. Provavelmente, aí eu estou aqui fazendo minhas conjecturações. Acho que ele sabia que era alguma coisa sobrenatural. Acho que ele sabia que será Deus. Mas ele não sabia. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu quero dizer uma coisa para você. Duas coisas importantes. Primeiro, que, preste atenção nisso. Deus quer se revelar a você. Deus quer que você o conheça. Deus não quer uma relação conosco de incertezas, de conhecimentos, porque naquele momento, conhecimento de Paulo, e nós vamos ver daqui a pouco, a gente sabe disso, eu vou fazer questão até de ler o texto, que Paulo era, eu diria, aspas, um doutor da lei. Paulo não era uma pessoa qualquer, não. Se tinha alguém que conhecia a lei, conhecia a palavra, era Paulo. Conhecia, será que conhecia mesmo? Ou como conhecia? Que tipo de conhecimento era esse? Ele era o conhecedor da letra, apaixonado pela religião, apaixonado pela religião, devotado à religião. Eu estou usando a expressão religião, minha memória está ficando cada dia melhor, né? Propositadamente. Ele conhecia a lei, os profetas, ele era versado nisso, ok? Mas a palavra foi, quem és tu? Conhecia, mas não ao ponto de conhecer de verdade. Conhecia, mas não ao ponto de reconhecer a voz. Conhecia, mas não ao ponto de saber quem é. Não é assim, gente? A gente não tem um montão de pessoas que a gente conhece assim? Conhece, mas não conhece. Conhece, mas de ouvir falar, de ler a respeito. Conhece, mas não conhece. Conhece, mas não conhece. Mas, meus irmãos, olha só. Eu quero colocar uma outra coisa aqui para vocês. Deus, ouça isso também com muito carinho, meus irmãos. Deus primeiro derrubou Paulo. Paulo primeiro teve que ir para o chão. E depois Deus falou com ele. Isso me deu temor. Isso me fez temer por mim. Não temer a Deus, temer por mim. Sabe, meus irmãos, nós estamos vivendo dias, eu até coloquei aqui no meu esboço para eu poder ler para vocês, porque era assim, né? Lá vinha um camarada cheio de autoridade. Lá vinha um camarada cheio de poder. Lá vinha um cara respaldado pelas autoridades, pelos sacerdotes. Lá vinha ele, senhor de si. Lá vinha ele. E penso que Deus diz assim: eu quero falar com esse jovem, quero falar com esse homem. Mas primeiro ele tem que, usando a expressão popular, né? Descer do salto. Nós estamos vivendo o dia onde hoje as mulheres querem ser empoderadas. Mas não é só as mulheres não, os homens. Eu fui lá, peguei o dicionário para ler. Empoderados, olha só, hein? É o homem ou a mulher que adquiriu consciência dos seus direitos, autonomia e poder de decisão sobre a sua própria vida, corpo, carreira, superando barreiras sociais de gênero ou opressão. Significa assumir o controle, ter autoconfiança, assertividade e desafiar padrões impostos,
fortalecendo a si mesmo e ao coletivo. Essa é a definição dos nossos dias, né? E cuidado para você não entrar, sabe, nessa linha. Porque às vezes, sem que a gente perceba, a gente já está aí batendo no peito também, dizendo, não, mas eu não dependo de ninguém, eu sou senhora da minha vida, eu faço o que eu bem entendo, não devo nada a ninguém. Você lembra daquele jovem que chega para Jesus e diz assim, o que eu preciso fazer para ser salvo? Aí Jesus diz para ele, sabe os mandamentos? Sim. Tarará, tarará, e começou, né? Começou acho que ele falou assim, sabe? Cheio de, tenho cumprido, tenho feito, tenho sim, dadadá. Às vezes nós somos assim, cheio das verdades, cheio de autoridade, cheio de autoconsciência. E deixa eu dizer então algo para você nesta noite. Quero que você, se você não escrever, que você grave isso. Talvez é exatamente por isso que Deus não está falando com você, comigo, conosco. Porque muitas das vezes, sem que a gente perceba, nós estamos dizendo para Ele, eu já sei. Olha só, abre aí comigo, Atos 22, vou ler só o verso 3 e 4, não, de 3 a 5. Amém? 22 a partir do verso 3. A respeito de Paulo, é ele dizendo, tá? Ele estava lá fazendo a sua defesa diante das autoridades. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cecília, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel. Coisa fina. Segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Esse era Paulo. Este era Paulo. Formação aos pés de Gamaliel, judeu. Mais tarde ele vai frisar, também romano. Pois é. Às vezes, meus irmãos, as nossas referências estão, aqui ele não está se exibindo não, tá, meus irmãos? Ele está se defendendo. Às vezes as nossas referências, às vezes aquilo que somos ou que temos ou que pensamos ser, tem criado barreiras entre nós e o nosso Deus, entre nós e a nossa fé verdadeira. Meus irmãos, Paulo era extremamente religioso, extremamente bem formado na religião. Eu copiei um texto, deixa eu ver se eu acho aqui. Achei. Eu copiei esse texto e vou ler para vocês, porque nós corremos esse risco, talvez nós pastores mais do que os meus irmãos aí, mas olha só. Eu estou falando agora de religiosidade. Olha só, uma teologia desprovido do ensino pode se tornar uma estrutura acadêmica que manipula o texto bíblico, transformando a fé em algo meramente humano. Nós que já sentamos na academia, quantos irmãos aqui já fizeram isso conosco? Eu sempre frisava assim, gente, cuidado, separe a academia da fé, porque às vezes a teologia, o conhecimento, nós chegamos a ter uma vez um professor aqui que nós não renovamos
ele lecionou 6 meses, a gente não renovou com ele. E o cara era uma fera em teologia, formado pela Bennett, fazendo pós-graduação na Bennett. Era muita teologia e muito pouca fé. Talvez alguns aqui estejam até já com a fisionomia na cabeça, mas deixa para lá. Mas é verdade, meus irmãos. Agora vou continuar a leitura, entenderam? Muita teologia, mas se não tomarmos cuidado, ela pode nos levar a uma fé fria, a uma fé estruturada, mas não no Espírito, não no Senhor. Olha só, vou continuar a leitura. A teologia e a unção não são excludentes, mas complementares. A teologia sem unção pode se tornar árida e distorcida, enquanto a unção sem base bíblica, sem teologia, pode levar ao misticismo errôneo, à heresia. O ideal é que o estudo da palavra com a iluminação do Espírito Santo se faça presente. Não adianta conhecimento sem o derramar do Espírito sobre nossas vidas, sem conhecer, sem ter revelação do céu sobre os nossos corações. Mas a gente não pode confundir essas coisas. Você não pode viver de revelação e você não pode viver de teologia. Nós precisamos entender que olha, o grande teólogo Paulo precisou de viver uma experiência confrontadora para cair por terra. Deus fechou os olhos daquele homem, gente, e isso falou muito sério comigo. Deus fechou os olhos e ele ficou 3 dias cegos. Deus mudou a rota desse homem. Deus disse para ele o seguinte: o cara que ia para fazer, matar e prender, né? E ele próprio disse que fez isso várias vezes, já estava fazendo isso. Deus disse para ele o seguinte: a partir de agora tu vai mais mandar em nada. Versão Pastor Lélio, tá? Você não vai mais mandar em nada a partir de agora. Você vai sair daí, entra na cidade e vão te dizer, olha só, vão te dizer o que fazer. Tem uma, não sei, deixa eu achar aqui se acho que é no 22 também. Deixa eu ver aqui, acho que é o verso 10. Acho que é o verso 10 que isso tem. Eu quero a mudança da palavra, né? Lá no capítulo 9 diz, vai te mostrar o que fazer. Olha como está aqui no 22, 10, está assim, ó. Aqui é Paulo falando, 22, 10, amém? Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo que te é o quê? Ordenado fazer. O homem que dava ordem, agora ele recebeu uma nova dimensão da própria vida. Agora você não vai dar, você vai receber ordens. Tem uma outra coisa tremenda que ele diz, também está aqui. Olha o verso 16. Olha o verso 16. Vou ler um pouquinho antes. Olha o verso, só o verso 16, vou conseguir mostrar o que eu quero. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo, lava os teus pecados, invocando o nome dele. Sabe o que chamou a minha atenção, que eu grifei? Por que te demoras? Por que te demoras? Não é só receber uma ordem, porque todos nós aqui recebemos uma ordem.
Todos nós aqui passamos pelo batismo. Todos nós recebemos uma ordem profética para viver. Todos nós tivemos um encontro. Todos nós tivemos a nossa estrada de Damasco. Todos nós, eu e cada um de vocês. Nos encontramos com Jesus, tivemos revelação dele, aceitamos. Por isso que nós estamos aqui hoje. Mas olha, Deus disse e isso era a forma como Paulo recebeu, por isso que eu estou lendo lá no capítulo 22. Levanta-te. Agora ele abriu os olhos. Ananias já esteve lá, né? Agora ele abriu os olhos. 3 dias de jejum, sem nada comer. 3 dias. Quando os seus olhos abrem, ele não vê mais Gamaliel. Quando os seus olhos abrem, ele não vê mais a ordem, aquelas cartas ele já deve ter, eu acho que naquele momento aquelas cartas ele não sabia nem mais onde estava. Seus olhos já não olhavam mais para as mesmas coisas, seus olhos não tinham mais a mesma visão, e ele recebe ordem agora, e a ordem era: por que te demoras? Por que te demoras? Levanta. Foi batizado? Levanta. Tremendo, meus irmãos, tremendo. Não foi simplesmente um momento lindo, histórico, para ficar gravado nas sagradas escrituras. É um episódio que um homem viveu ao longo na sua caminhada, rumo a uma rota completamente inversa, distorcida, assim como eu e você, assim como cada um de nós. E Deus nos encontrou no meio do nosso caminho e disse: chega, meu filho, chega. E você ouviu essa voz, e você mudou a rota da sua vida. Você mudou a sua vida, você mudou a direção, eu tenho certeza, por isso que nós estamos aqui. Você mudou a direção. Você entendeu o que precisava e assim fez, passou pelo batismo, recebeu a água purificadora. Mas os seus olhos já se abriram, meu irmão. Os seus olhos já se abriram. Você já entendeu a nova visão? Você já entendeu o significado e o propósito do chamado? Paulo não hesitou. Meus irmãos, deixa eu dar dados aqui para vocês. Aproximadamente 5 anos de prisão. São os estudiosos que tem 2 textos aqui, se você quiser anotar aí para ler, 24, 27 e depois 28, 30. Por que esses 2 textos? No 24, 27 era quando Festo estava ainda ali nesse processo aqui de leva Paulo para cá, leva Paulo para lá. Ele fica com medo de tomar uma decisão. Ele estava no fim da sua gestão, né? Ele passa Félix passa para Festo, né? E aí, nesse texto diz que só ali já passaram 2 anos. Só ali já passaram 2 anos. Quando você vai lá para capítulo 28, você vai ver Paulo vai até Roma. Lembra que ele vai até Roma? Lá em Roma, só de prisão domiciliar, mais 2 anos de prisão domiciliar. Mas ele poderia ter ficado de braços cruzados, escondidinho lá no canto. Não, aí você sabe. Ele escreveu cartas. Ele não parou. Sabe por quê? Porque ele entendeu a dimensão daquele encontro que ele teve com o Senhor no caminho de Damasco. A pergunta que eu faço é se você perdeu a dimensão daquele encontro que você teve no caminho, sei lá de onde, no meu caso do Poço Escuro, no meu caso lá da Mangaratiba, da Bom Jardim.
Talvez o seu tenha sido na Comendador, talvez tenha sido sei lá, nas Flecheiras, sei lá onde, sei lá, mas em algum momento, em algum lugar, Deus teve um encontro contigo. E eu tenho certeza que você experimentou algo tremendo, que você até hoje não esqueceu, que você se lembra daquele momento, você se lembra desse encontro, você se lembra dessa luz que brilhou diante de ti. Pode não ter sido tão fabulosa como a de Paulo, mas eu tenho certeza que você percebeu, você sentiu, você foi tocado por uma luz que mudou os teus olhos, que mudou a tua vida, que iluminou o teu caminho. Eu tenho certeza disso, por isso que você está aqui, senão você não estaria. Mas a pergunta é: o que isto está representando hoje para mim e para você? Uma lembrança? Olha, meus irmãos, para Paulo se tornou como um discurso. Quando eu li lá o capítulo 22, Paulo está diante das autoridades e ele está dizendo: olha, de fato, eu fui preso por isso, por aquilo, porque eu estava exatamente ensinando a respeito de Jesus ressurreto e etc. A defesa dele era a pregação do Evangelho, a defesa dele era transmitindo a experiência que ele viveu. Tem uma expressão que eu até, está no 24, chamou minha atenção. Olha o capítulo 24, vai lá comigo. Eu não vou ler todo o texto, porque não quero cansar meus irmãos, mas Paulo está aqui diante do governador e ele está relatando, né? Que não acharam nada contra ele, mas aí ele diz assim, olha o verso 14 que chamou minha atenção. 13 ele diz assim, nem te puderam provar as acusações que agora fazem contra mim. Mas olha o 14, porém, confesso-te que segundo o caminho, a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Eu confesso, que segundo os do caminho, sabe o que é isso, né? Quando ele fala assim, né? Segundo os crentes, é assim que eu creio. De fato, se esse é o meu crime, eu me confesso culpado, porque segundo o caminho, a que chamam seita, assim eu sirvo a Deus. Se é seita, eu faço parte dessa seita. Muitos de nós, não aqui, estou dizendo nós cristãos, quantos cristãos nem ao menos são reconhecidos como cristão? Quantos cristãos? Eu já vi depoimentos de me envergonhar, pessoas que trabalharam em um determinado lugar durante anos, e ninguém sabia que era crente, ninguém sabia, era crente secreto. Eu confesso, como os do caminho, eu também creio que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Como os do caminho, eu confesso que Jesus Cristo há de ressurgir. Como os do caminho, eu acredito que haverá um dia de grande ressurreição. Bons e maus, justos e injustos, estarão diante do trono de Deus e serão julgados um por um. Eu creio, e se esta é a minha acusação, eu me declaro culpado.
Sim, meus irmãos, a experiência que Paulo viveu na estrada de Damasco o seguiu. E ele não deixou ela cair no esquecimento. Ele não deixou ela fazer parte de um arquivo. Ele fazia questão de que ela fizesse ainda, apesar dos anos, parte do seu cotidiano. Era como se aquela luz o acompanhasse, brilhasse sobre ele, e ele fazia questão de explicar que luz é essa. As pessoas precisam te ver e ver a luz de Jesus. As pessoas precisam nos ver e ver a luz que brilha nos nossos olhos, no nosso rosto. As pessoas precisam olhar para nós e não ver rabugices. As pessoas precisam olhar para nós e não ver olhares de ressentimentos, de mágoas, de ódio. Precisam olhar em nós e ainda ver hoje aquela experiência linda que vivemos há tantos anos atrás. Paulo deixava, ele sabia que ali ele estava, expressão popular, claro, por assim dizer, colocando o pescoço dele a prêmio, mas ele disse: eu confesso. Lembre-se disso, faça isso. Até que ponto você tem permitido que aquela experiência se renove? Até que ponto nós estamos permitindo que ela se renove? Que Deus te incomode com essa palavra. Que Deus te incomode, meu irmão, como me incomodou. Eu preciso ser mais do que o amigo, eu preciso ser mais do que o pastor da igreja tal, eu preciso ser a luz que brilha e que torna conhecido o meu Deus. Eu preciso ser aquela luz que brilhou sobre mim, mas que revelava Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Como Paulo, possamos multiplicar a experiência que foi tão marcante no passado. Amém? Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Vamos adorar?